Se você é uma mulher madura e anda emocionalmente sobrecarregada, esse espaço aqui, ó, é para você, mulher. Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e que todas sejam muito bem-vindas ao Psicologia para Mulheres Maduras Sobrecarregadas. E se você é aquele tipo de mulher que está cansada, mas que continua funcionando, continua na luta, na garra mesmo, esse vídeo de hoje aqui é para você. Porque, meninas, muitas das vezes temos uma ideia de se colocar num senso comum, de ideia de senso comum, que dizer não é egoísmo. Mas será mesmo? Se toda vez que você tenta dizer não e você se sente culpada ou sente culpa, talvez, meninas, não tenha, talvez você não tenha sido ensinada a colocar limites. Será mesmo? Temos que pensar nesse detalhe. Porque muitas das vezes, meninos, por a gente não estabelecer limites, o que, que acontece? Esse estilo de vida, esse tipo de comportamento vai nos custando muito caro. Vai nos custando muito caro com a nossa saúde, tanto física como emocional e mental. E nós mulheres, meninas, infelizmente, nós mulheres maduras, principalmente o público de mulheres maduras, nós fomos treinadas simplesmente para cuidar, para resolver, para antecipar problemas, para evitar conflitos. Porque a nossa geração passada, infelizmente, o nosso condicionamento era esse, de sempre suportar, de sempre aguentar. Então, foi assim que a gente foi condicionada a nossa vida toda, nas nossas fases passadas. E, infelizmente, hoje, isso nos cobra um preço muito caro, muito alto, que é a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Então, meninas, quando você começa a dizer não, sabe o que acontece com o teu cérebro? Ele interpreta como uma ameaça. Exatamente, meninas. Por quê? Porque nós estamos presas lá naquele condicionamento passado, de que tudo a gente tem que suportar, tudo a gente tem que dar conta. Então, o nosso cérebro, ele compreende, ele interpreta ameaça quando a gente começa a querer mudar esse comportamento, começa a dizer não para as coisas que a gente não quer. E ele simplesmente interpreta como ameaça, por quê? Porque simplesmente ele nos coloca de forma inconsciente uma forma de ameaça, como que se você continuar dizendo não, ou se você dizer não, a ameaça seria na questão da rejeição, de forma inconsciente. Você se sentir rejeitada, se sentir a rejeição do outro para com você. Ameaça de ser desaprovada diante daquele comportamento. Então, meninas, eu trago esse vídeo hoje aqui para mudar, para dar um outro olhar nessa ideia, que muitas das vezes a gente se coloca ali e fica sem saber o que fazer, porque a gente se leva muito pela questão da ideia do senso comum, que dizer não é egoísmo. Mas sabemos que não, porque muitas das vezes, menina, sentir culpa, sentir culpa não quer dizer, não significa que você exatamente esteja errada. Não é isso. Nem sempre se sentir culpada por algo quer dizer que você esteja errada. Muitas das vezes significa que você está mudando uma forma de padrão em que você está inserida, ou que você esteve inserida há tanto tempo. Simplesmente significa uma mudança de padrão, no qual nós estamos sempre sendo condicionada, infelizmente, como eu disse anteriormente. O nosso passado nos condicionou assim. Os nossos ensinamentos passados, com a nossa família, com nossos pais, com nossos familiares em si. Mas temos que entender que esse condicionamento, hoje, ele não nos faz mal, provoca mal na nossa saúde mental. E temos que parar e pensar um pouquinho sobre essa questão.
Até que ponto? Até quando? Então, meninas, quando surge uma determinada situação e você explica demais, você tenta ficar se justificando demais por algo, você simplesmente está tentando aliviar a culpa, aquela culpa inconsciente, que muitas das vezes você nem tem consciência dessa sensação, desse sentimento, porque muitas das vezes ela é inconsciente, porque você está num padrão, você está condicionado num padrão lá atrás, que tudo você tem que suportar, você tem que aguentar. Mas temos que modificar esse padrão. E simplesmente começar, assim, numa determinada situação, você começar a modificar as tuas falas, colocar um outro tipo de posição aí em questão de fala, de argumentação de fala que você vai usar diante de situações que apareça que nem te pertence muitas das vezes. Responsabilidades que nem te pertencem. Então, mudar esse padrão de fala. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode usar falas assim: ah, eu não vou conseguir assumir isso agora. Eu preciso priorizar outra coisa agora nesse momento. Eu vou ver aqui. Se der tempo, eu resolvo. Então, assim, meninas, ir elaborando esses tipos de frases para vocês simplesmente usar do não em determinadas situações que não pertence a vocês. Mas como estamos condicionados àquele padrão de tudo fazer, de tudo suportar, de tudo aguentar, a gente acaba simplesmente se deixando levar a condicionamento do outro para com você, com coisas que não tem nada a ver para você, que não te pertence, que não são responsabilidade sua. E usar dessas frases, meninas, assim no seu decorrer do seu dia a dia, em determinadas situações que não te pertencem, mas usar o não sem se justificar e sem se sentir culpada. É isso que eu quero que vocês façam. E sem também aquela sensação de se encolher. Nossa, eu disse não, mas ai, meu Deus do céu, mas será mesmo? Não, não preciso usar disso também, não. Que é a sensação de se encolher diante de uma resposta que você dá, mas ai, lá no seu inconsciente você, ai, não queria. Então, não precisamos disso, meninas. E aos pouquinhos, com esse comportamento, com essa prática dessas frases, desse pensar antes de responder, vocês vão se autocondicionando para sair desse padrão antigo, para sair desse padrão, desse condicionamento passado. E abrir portas, janelas para outro tipo de comportamento, de condicionamento, que possa trazer para vocês mais leveza no seu dia a dia, com as suas atividades e para com as pessoas também. Porque, meninas, egoísmo, na verdade, a gente sabe que egoísmo, na verdade, é quando você ignora o outro, é quando você não se importa com o outro. Isso é egoísmo. Isso sim é egoísmo. Então, temos que pensar bem nesse detalhe, saber diferenciar as coisas. Colocar, impor limite, estabelecer limite para com as pessoas, o modo como que elas te tratam. Porque o limite, menina, é respeitar a si mesmo. O limite que eu falo aqui. Quando a gente estabelece limite, a gente está se autorrespeitando. É isso mesmo. As pessoas têm que entender que você não é um ser que está ali aberta a tudo. Não, não. Então, quando a gente estabelece limite, a gente está se autorrespeitando. É isso mesmo. E é que nem sempre eu falo aqui no meu canal sobre a questão da sofisticação consciente. O que é isso que eu quero dizer sempre aqui? Sofisticação consciente que eu sempre coloco aqui no meu canal é a questão de que é inegociável a sua saúde mental. É inegociável, não tem como negociar. Primeiramente, é a sua saúde mental. A sua prioridade é a sua saúde mental, independente de qualquer situação. Então, isso é sofisticação consciente que eu coloco aqui no meu canal. E é isso que eu quero passar para vocês. Ok, meninas? E eu quero deixar hoje aqui um momento, um ponto de reflexão. E aí? Você? E você? E aí? Você está se sentindo, de certa forma,
que você está se sentindo, de certa forma, que você está sendo egoísta? Ou você simplesmente está se reposicionando? Então quero deixar essa reflexão aqui para nós, porque é isso mesmo, meninas. Você está se sentindo egoísta ou você está se reposicionando diante das situações adversas no seu dia a dia, na sua vida? Então quero deixar essa reflexão aqui para nós hoje, ok? E meninas, se esse assunto de hoje, se esse vídeo aqui está elevando o pensamento de vocês, está ajudando a abrir alguma janelinha de clareza na mente, no pensamento de vocês, se inscreva aqui no canal. Dê seu like, compartilha com alguma amiga. Eu tenho vários vídeos aqui que vocês podem, um momento parar, dar uma olhadinha, escolher algum para ver mais tarde. E eu quero sempre que vocês entendam, meninas, que esse espaço aqui que eu, Lia Ferreira, criei, foi para nós poder conversar, para nós simplesmente colocar nesse momento aqui como uma forma de clareza do nosso dia a dia, das nossas situações, e entender, meninas, que esse espaço aqui é um espaço preparado para estar recebendo vocês, porque esse espaço aqui é de consciência com sofisticação, exatamente. Um espaço que eu preparei com muito carinho para todas vocês, para que a gente possa estar sempre aqui trazendo novos aprendizados, novos aconteceres do dia a dia, de forma que a gente possa sempre abrir mais a nossa mente, como que eu posso elevar mais a nossa consciência em questão da nossa vida, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso comportamento, em que a gente está o tempo todo ali, né, vivenciando com as coisas no nosso dia a dia. E eu quero que vocês sempre lembrem, meninas, vocês estão vivenciando um processo. Então, uma coisa de cada vez. Sempre, ó, respire, respire, dê uma pausa. E sempre lembre, meninas, vocês não estão atrasadas. Vocês estão vivenciando um processo. Um processo no qual todos nós vivenciamos, porque faz parte da vida, faz parte da nossa vida, pois vivemos de fase e de processo. Ok? Meninas, muito obrigada e até o próximo vídeo.